Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Aqueles que estão em dia com o nosso plano de leitura, sabem que esta foi a leitura de hoje no Novo Testamento, e é muito importante que nós estejamos em dia com a leitura da Palavra de Deus. É muitíssimo importante que você adquira este hábito santo. Mesmo que você seja um novo convertido, não entenda bem alguns textos, continue lendo. Amém? Com certeza muita coisa o Espírito Santo vai te revelar, mesmo você sendo novo convertido. E nós estamos aqui para ajudar você naquilo que você não entender. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Nos diz assim o texto sagrado: E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, ele, Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Essa foi a leitura do nosso plano de leitura da Bíblia em um ano, a nossa leitura de hoje. E Deus falou muito comigo nesse texto hoje pela manhã. Foi muito interessante porque na medida em que eu lia, o Senhor me mostrava exatamente os pontos desta pregação de hoje. Eu tenho certeza que isto é algo da parte do Espírito Santo, especialmente por conta do que nós sentimos aqui, eu particularmente, no final do culto de domingo, onde eu
senti pelo Espírito que alguma coisa estava errada, havia alguma coisa errada no culto. A pregação foi uma bênção, o louvor foi uma bênção, mas havia alguma coisa errada, os testemunhos foram uma bênção, mas alguma coisa estava errada. E nós, inclusive quando foi feita a oração final pelo pastor Sandro, eu percebi um silêncio, como se só ele estivesse orando. Isso não é normal. Nós precisamos abrir a boca e clamar ao Senhor, precisamos orar quando temos que orar, irmãos. A palavra orar é falar, amém? Algumas pessoas pensam que é mentalização. Se você pensa isso, deve ser uma herança que você trouxe do Espiritismo, porque no Espiritismo é que oração é mentalização. Na palavra de Deus não, a Bíblia Sagrada não nos ensina assim, amém? Há poder na oração em nome de Jesus. Algumas pessoas têm medo de orar em voz alta, achando que se eu orar em voz alta, o diabo vai ouvir. Mas espera aí, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Nós estamos orando para quem? Para Deus. Quem é mais poderoso? Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso. Satanás é uma criatura caída. Então Deus tem todo o poder. Então não tenham medo de orar. E o Senhor me mostrou aqui, em primeiro lugar, nesse texto, que é um texto muito conhecido, da libertação desse endemoniado gadareno. O Senhor me mostrou, em primeiro lugar, as características dos demônios. E esse texto, pelo menos, nos revela 7. E como hoje é um culto de quarta-feira, eu não tenho muito tempo para pregar, eu preciso ser bem objetivo. A primeira característica que o texto nos mostra a respeito dos demônios é como eles são sujos, a ponto de serem chamados no versículo 2 de espírito imundo. Os demônios são espíritos imundos. A segunda característica dos demônios está no versículo 3. O texto diz que ele tinha sua morada nos sepulcros. E é disso que o demônio gosta, de coisas mórbidas, que cheiram mal, que cheiram a morte, escuridão, treva. Os demônios gostam disso. Terceira característica dos demônios, versículo 4. O texto nos diz que o gadareno ele era muitas vezes preso com grilhões e cadeias, mas ele, endemoniado, ele conseguia fazer aos pedaços aquelas cadeias e grilhões, e ninguém podia detê-lo. Isso nos mostra como os demônios são violentos, são sujos, são mórbidos, são violentos. Quarta característica está no versículo 5. É dito que, tendo sido muitas vezes preso, versículo 5, perdão, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Então ele andava de dia e de noite, ele não tinha sossego. E assim são os demônios são perturbados, não tem paz. Quinta característica está no versículo 5 também, no final do versículo, que diz que aquele demônio fazia com que o gadareno ferisse a si mesmo com pedras. Vejam só, o demônio estava naquele homem, mas estava fazendo mal àquele homem, estava ferindo aquele homem com pedras. E assim são os demônios são maus em primeiro lugar para a própria pessoa a quem eles estão oprimindo. Em sexta característica, versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Vejam que interessante. O gadareno estava endemoniado por uma legião de demônios. Ele estava possesso por uma grande quantidade de demônios. Uma grande quantidade. E quando aquele endemoniado viu Jesus, mesmo endemoniado, ele foi lá adorar Jesus. Por quê? Porque o demônio é um enganador. O demônio é falso. Pode ser que agora, nesse momento, haja alguém aqui sentadinho que está altamente endemoniado, está oprimido por demônios, que não está gostando dessa mensagem, e nem sabe por que não está gostando. Não está gostando porque o demônio gosta de ficar oculto, escondido. Ele não gosta que nós falemos a seu respeito, porque a maior arma dos demônios é a camuflagem. É a camuflagem. Ele gosta de se esconder, porque oculto na sua vida, o demônio vai poder
atuar tranquilamente. E a sétima e última característica está no versículo 12, que diz que todos aqueles demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ou seja, os demônios são ardilosos. Ardilosos. Os demônios entrando naqueles porcos, sabiam o que iam fazer. Que eles jogariam aqueles porcos no despenhadeiro, para que o Senhor Jesus fosse expulso daquela localidade por causa do prejuízo que causou ao criador daqueles porcos. E de fato foi assim que aconteceu. Mas nós vamos entender nessa mensagem por que o Senhor Jesus, mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo qual a intenção daqueles demônios, permitiu que os demônios saíssem daquele homem e entrassem naqueles porcos. Mesmo o Senhor sabendo que aqueles porcos iriam para o despenhadeiro e causariam aquele grave prejuízo financeiro àquele homem. Eram cerca de 2.000 porcos, não foi isso que vimos aqui no texto? Cerca de 2.000 porcos. Era uma manada grande, né? Não estou achando o versículo que diz a quantidade. 13, obrigado, não tinha anotado aqui. Versículo 13. E saindo aqueles porcos, os demônios entraram nos porcos, e eram quase 2.000 porcos. Imaginem o prejuízo para aquele criador de porcos. Então, por que o Senhor Jesus permitiu aquilo? Vocês vão saber ao longo dessa mensagem. Então, nós vimos aqui 7 características dos demônios. São sujos, são mórbidos, são violentos, são perturbados, são maus, são falsos, são ardilosos. E por que nós começamos essa mensagem falando sobre as características dos demônios de modo geral? E é claro que há demônios que são mais voltados para a violência, outros são mais voltados para a maldade, outros são mais voltados para a falsidade e assim por diante, né? E lembrem-se que esse homem estava endemoniado por uma legião, e nós encontramos todas essas características aqui num único homem endemoniado. Era uma legião que o oprimia. Mas de um modo geral, os demônios têm essas 7 características que estão nesse texto, e que na medida que eu lia pela manhã, o Espírito Santo ia falando comigo sobre as características dos demônios, para compartilhar com vocês. Mas por qual motivo? O motivo é porque se você tem alguma dessas características fazendo parte da sua vida, mesmo depois de você ter sido batizado e dito que se converteu a Jesus, eu não estou dizendo que você está endemoniado, porque eu não creio que uma pessoa que se converta a Jesus verdadeiramente seja endemoniada. Mas se ela não vigiar ao longo da sua vida cristã, ela pode ser oprimida por demônios. E sendo oprimida por demônios, ela pode apresentar essas características aqui: a sujeira, a morbidez, a violência, a agressividade. Pode não ter paz. Você diz que é cristão, mas você não tem paz. Não tem paz. Não está conseguindo dormir. Está à base de calmantes. Como assim? Eu vos deixo a paz, disse o Senhor. Eu vos dou a minha paz. Há demônios atuando na sua vida. Não é algo psicológico, não é algo emocional. Há demônios atuando na sua vida. E isso precisa ser encarado de frente e precisa ser tratado. Você é alguém que não perdoa seu próximo? Você tem dificuldade de perdoar? Isso é característica demoníaca. Os demônios são maus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é perdoador. E Ele nos ordena perdoar o próximo.
porque Ele nos dá em Cristo capacidade para perdoar o próximo. Então, se você não perdoa, é porque há demônios trabalhando nisso. Você é falso, é hipócrita, engana as pessoas. Há demônios por trás disso. Na igreja você é uma coisa, em casa você é outra. Há um demônio, no mínimo um, pode ter mais ainda, oprimindo você. Hipocrisia é algo demoníaco. Foi o pecado que o Senhor Jesus mais combateu, com indignação. Ninguém incomodou mais o Senhor do que o grupo dos hipócritas. E finalmente, se você é uma pessoa intrigueira, fofoqueira, linguaruda, isso é característica de demônio também. Os demônios são ardilosos, os demônios preparam armadilhas, e toda fofoca é uma armadilha. Só que o que o fofoqueiro não sabe é que é uma armadilha contra ele mesmo, contra o próprio fofoqueiro. Mal sabe ele que aquilo que ele está condenando no próximo virá contra ele, e será terrível. Poderá colocá-lo num leito, fazê-lo sofrer um acidente. Os demônios não estão brincando. Eu repito, há demônios por trás de fofoca, de intriga, de disse-me-disse. Sabe da última? Sabe o que aconteceu com fulano? Cuida da sua vida. Pare de tomar conta da vida dos outros. A menos que você queira ser um covil de demônios e manifestar aqui, mais cedo ou mais tarde, vai manifestar. Porque começa com a opressão. Se a pessoa não se arrepende, não pede perdão dos seus pecados e se arrepende, a opressão se torna obsessão, piora o pecado, se torna uma prática, e depois da obsessão vem a possessão. E aí mesmo pessoas batizadas nas águas, que um dia tiveram o Espírito Santo, mas não vigiaram, foram permitindo que o Espírito se apagasse. Podem sim ficar endemoniadas. Mas repito, se essas pessoas permitirem isso acontecer. Então não permita que isso aconteça com você. Não permita. É responsabilidade nossa, irmãos, não permitirmos que chegue a esse ponto. Então eu repito aqui essas características: fofocas, hipocrisia, falta de perdão, falta de paz, agressividade, desejo por coisas mórbidas, gosta de ver filme de terror, sabe? Gosta de escuridão, gosta de lugares sujos, gosta de sexo imundo. Sinal de demônio atuando. Fornicação, sexo antes do casamento. Será que realmente alguém pensa que depois de conhecer Jesus, fazer sexo antes do casamento terá o perdão do Senhor? Terá o castigo do Senhor. E se fizer sexo com uma pessoa endemoniada, ficará endemoniado igual essa pessoa. O sexo é algo santo quando realizado entre marido e mulher. Entre marido e mulher, fora do casamento, é maldição. Maldição. E vai pagar caro por isso sim. Como Davi pagou porque adulterou, nunca mais a sua vida foi a mesma. Ele se arrependeu, o Senhor perdoou, mas nunca mais o reinado de Davi foi o mesmo. E na sua casa entrou a maldição, a ponto de um de seus filhos ter relações com a irmã, de outro lhe tomar o trono, lhe trair. Todo pecado traz consequências, irmãos.
E por trás dos pecados há demônios instigando. E aqui estão suas características. Aqui estão elas. Quando eu falo de agressividade, você se lembra que o texto diz que o demônio pegava pedras e machucava a própria pessoa, próprio endemoniado. Isso tem acontecido entre os jovens hoje em dia. Vocês sabiam disso, não sabiam? Que existem jovens hoje em dia que cortam a si mesmos. Há demônios por trás disso. São demônios. E como que eles se aproximam? Por meio das portas que são abertas para eles. Através de filmes que você não deveria assistir, novelas, seriados, jogos de videogame, cheios de agressividade, alguns até de palavrões, promiscuidade, e depois não sabe por que está se cortando, por que quer se matar, por que é um infeliz, porque o Senhor nos fez para sermos felizes, e o caminho da felicidade é Cristo, é Jesus. Nós podemos e devemos ser livres de tudo isso que eu falei aqui, porque a verdadeira alegria, a paz, vida e vida em abundância, está em não termos essas características terríveis, que são características do diabo e não de um servo de Deus. Então, nessa mensagem, irmãos, eu quero responder duas perguntas, depois de nós vermos essas características aqui. E as perguntas são: primeiro, por que os demônios oprimem? Por que eles não nos deixam em paz? Por que os demônios oprimem o ser humano? Segunda pergunta, como ser liberto disso? Que é o mais importante. Como ser liberto disso? São os demônios que nos mantêm, por exemplo, presos a vícios. Pessoas que não conseguem largar vício de cigarro, de bebida, de pornografia. Há demônios por trás disso. De drogas, então, nem se fala. Então, por que os demônios oprimem? Vejam comigo o versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. O que nos revela esse versículo? Que aqueles demônios queriam ficar naquele lugar. Os demônios não queriam ser enviados para fora daquele lugar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os demônios são territoriais. É por isso que às vezes alguém se muda de uma casa para outra, e nessa outra casa que ela se mudou, ela está sempre desanimada, está sempre cansada, está sempre com sono, ou então está sempre agressiva. É por isso que às vezes na rua o marido, ele sente um amor pela esposa quando está longe dela, mas quando chega em casa, ele não consegue mais sentir aquele amor pela esposa, porque há um demônio trabalhando naquele lugar. Os demônios são territoriais, há demônios territoriais. Em segundo lugar, versículo 12, diz assim o texto: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Esse território também são seres vivos, claro que principalmente pessoas, mas os demônios, para não saírem daquele território, apelaram, porque eles sabiam que se pedissem para Jesus permitir que eles entrassem em outra pessoa, o Senhor não ia permitir. O Senhor não tira o demônio de um e joga em outro. Então os demônios, sabendo disso, pediram ao Senhor: permite-nos entrar em porcos. E o Senhor permitiu. Por quê? Porque os demônios, eles são como parasitas. Eles precisam de um hospedeiro. Eles precisam de um corpo para se hospedar, para estar trabalhando. Então os demônios se encostam em pessoas, e se essas pessoas os aceitarem, se essas pessoas fizerem o que eles estão sugerindo, então eles entram nas pessoas.
e tomam conta da mente, da fala, dos atos da pessoa. E em terceiro lugar, veja o versículo 13. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Por que o Senhor permitiu que os demônios entrassem nos porcos, sabendo o Senhor que isto aconteceria? E a resposta é: porque criar porcos era pecado. Judeus não podiam criar porcos. A criação de porcos era proibida por lei. A criação de porcos não era algo que o Senhor pudesse aprovar. E os demônios, sabendo disso, encontraram o que nós chamamos em libertação de legalidade. Eles encontraram um direito de entrar naqueles porcos. E então o Senhor permitiu. E o estrago que os demônios fizeram para aquele criador dos porcos foi exatamente o que ele mereceu por conta do seu pecado. Então o Senhor permitiu, para lhe servir de lição. E o que isso nos ensina? Nos ensina que os demônios, eles se fortalecem com o nosso pecado. Se nós pecamos, eles ganham terreno, você compreende? Quando nós pecamos, eles ganham terreno. Eles levam vantagem, ganham força, se fortalecem. É exatamente assim que acontece. A palavra que eu estou trazendo aqui para vocês não é só uma teoria, é algo prático, que eu tenho testemunhado ao longo de quase 20 anos de pastorado. É algo prático, prático. Os demônios ganham vantagem, ganham terreno, quando nós pecamos. E se insistirmos no pecado, outros demônios se agregam aos primeiros. E a situação vai ficando feia, vai ficando grave, muito grave. Então, amados, por que eles oprimem? Eles são maus, não há nada de bom neles. E eles se deleitam nos nossos pecados. Quando nós pecamos, nós não estamos pecando sozinhos. Os demônios se deleitam quando nós cometemos pecados de pornografia, por exemplo, vendo cenas que não deveríamos na internet. Os demônios estão ali, olhando aquilo ali juntinho. Estão se deleitando e se fortalecendo. E ganhando autorização para atrapalhar a nossa vida, para nos prejudicar. Essa é a verdade da palavra de Deus. Esse homem aqui, esse gadareno, um dia, ele não teve demônio nenhum. Ele não nasceu endemoniado. Ninguém nasce endemoniado. Ele se tornou endemoniado por conta de todo esse processo que eu acabei de dizer aqui. Agora, como ser liberto? Em primeiro lugar, veja comigo o versículo 2. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Saiu ao encontro de Jesus. Primeiro passo para a libertação é termos um encontro real com Cristo. É o primeiro passo, um encontro real com Cristo. E Cristo se revela como? Pela sua palavra. Ele é revelado toda vez que essa palavra é pregada com fidelidade. A palavra é pregada com fidelidade, Cristo está se revelando a você.
Agora, como você corresponde a Cristo? Você foge da palavra? Você não permite que ela faça efeito no seu coração? Porque se você não permite, se você não dá crédito à palavra, você não está tendo um encontro com Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo que se fez carne e verteu seu sangue na cruz do Calvário pela nossa salvação. Então é pela palavra. Temos que ter um encontro com Cristo, do contrário, não seremos libertos dos demônios e da prática dos pecados, dos quais os demônios se alimentam. Em João 8,34, o Senhor disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele, irmãos, que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Prosseguindo: ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Então você não é ainda livre do pecado, ainda há uma prática pecaminosa da qual você não se libertou ainda. É porque esta palavra ainda não se tornou real em sua vida. Eu não estou com isso dizendo que você nunca mais vá pecar, mas eu estou falando da prática do pecado, daquele que peca e não consegue deixar o pecado, e está sempre voltando ao mesmo pecado, seja ele qual for. O Senhor também disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O Senhor assumiu a responsabilidade de nos dar alívio, a responsabilidade de nos libertar. Ele faz a obra, mas nós temos que ir ao Senhor, nós temos que nos dirigir ao Senhor. Agora, para que esse encontro existe? A resposta está em Marcos 2,17, quando questionaram por que Jesus comia com pecadores. E ele respondeu em Marcos 2,17: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Ao arrependimento. O Senhor quer que nós nos arrependamos, irmãos. Esse encontro com Cristo é para que venhamos chorar na sua presença. Esse encontro com Cristo é para que a sua luz nos mostre a nossa sujeira. Porque na escuridão, toda a camisa branca parece alvejada. Mas se estivermos na luz do sol, vamos encontrar uma mancha aqui, outra ali, um encardido acolá. Não é verdade? Quanto mais luz, mais nós percebemos onde está a sujeira. Quanto mais próximos de Cristo, mais nós vamos nos sentir doentes, precisando de cura. Porque na medida em que vamos cada dia mais nos tornando mais íntimos do Senhor, Ele vai trabalhando em nós pecados que nós não tínhamos percebido que cometemos. Porque quando se fala em pecado na igreja, parece uma paranoia. A pessoa já pensa logo em adultério, em fornicação. Mas não é só isso que é pecado, irmãos. Egoísmo é pecado, inveja é pecado, ganância é pecado, maledicência é pecado, falta de perdão é pecado, deixar de fazer o bem podendo fazê-lo é pecado. Então, na medida em que nós vamos tendo mais intimidade com o Senhor, a sua luz vai nos mostrando pequenos defeitos, que nós também precisamos deles nos livrarmos. Precisamos que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, de toda a iniquidade, não apenas de alguns, mas de todo. Então o primeiro passo é esse.
Depois desse encontro, qual é o segundo passo? A resposta está em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Texto muito conhecido, mas pouco praticado. Efésios 6:10, que nos ensina: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que significa isso? Muitos não percebem a profundidade desse versículo. Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor. Eu disse ainda há pouco quem é o Senhor. O Senhor é a palavra, é o verbo. Então por que nós, por exemplo, precisamos todos os dias meditar na palavra de Deus? Para que estejamos fortalecidos nele. Fortalecei-vos no Senhor. Irmãos, é impressionante. Quando eu não começo o dia meditando na palavra, o dia não rende a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é, irmãos. Eu estou mais propenso a tentações, eu estou mais propenso a falhas. As coisas dão errado. Agora não é só a meditação, é fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que disse o Senhor? Que nós receberíamos o Espírito Santo. A força do seu poder é o seu Espírito em nós. E este derramar do Espírito Santo se dá por meio da oração. Oração bíblica, oração com base na palavra. Na palavra. Eu meditei em alguma coisa que me diz respeito, que o Espírito Santo me mostrou que eu estou errando, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender e orar e dizer: Senhor, a tua palavra aqui me manda perdoar, mas eu não estou conseguindo, então me ajuda, Senhor. Eu libero nessa oração o perdão para essa pessoa, e me ajude a estar com ela e dizer isso para ela, ou se for o caso, que eu peça perdão. E será que nós temos feito o restante do que esse texto nos ensina? Efésios 6:11 agora: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então vejam aqui, é a Bíblia que está dizendo, é a palavra que está dizendo que o diabo prepara ciladas astutas, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, os nossos inimigos não são as pessoas. O teu vizinho não é teu inimigo, o teu colega de trabalho não é teu inimigo, o teu colega de escola não é teu inimigo, o que te persegue, que te calunia, não é teu inimigo, aquele que te agrediu não é teu inimigo. Essas pessoas estão sendo usadas por entidades do mal, tão somente porque há luz em você, e nós estamos numa batalha. Então não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E isso aqui já nos dá a deixa para o terceiro passo, porque o primeiro passo é termos um encontro com Cristo, verdadeiro, real. É aceitarmos a palavra como verdade que ela é, por mais dura que seja. Em segundo lugar, nos fortalecermos nesta palavra e na força do seu poder pela oração. Todo dia, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Não há demônio que resista a isso, irmãos. Mas se ao invés disso, você gasta o seu tempo livre vendo televisão, em videogame, em Facebook, em WhatsApp, ele vai ganhando terreno, vai te oprimindo, vai te esfriando para as coisas de Deus. Se você hoje veio para o culto se arrastando, há demônio agindo na sua vida. Eles trazem esfriamento,
Nós temos que entender que quando nós não queremos participar do culto, isto é sinal que nós precisamos participar do culto. É como uma pessoa doente. Imagine que loucura seria alguém dizer assim: eu não fui ao médico porque eu estava tão doente. Ué, mas se você estava doente, você não tinha que ir ao médico? A frieza espiritual é como uma doença. Se estamos frios espiritualmente, é porque precisamos congregar, precisamos participar do culto, porque nesse ambiente aqui, de oração, de fé, de pregação da palavra, os demônios cedem, batem em retirada, eles não conseguem permanecer aqui. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Agora, se você não sai de um encontro desses com a palavra de Deus, realmente transformado, ali na esquina ele está te esperando para voltar a te oprimir. Mas se, no entanto, você sai daqui cheio do Espírito Santo, mas cuidado com isso, porque não pense você que é apenas aqui que nós nos enchemos do Espírito Santo. Outra direção de Deus para a nossa igreja, sabendo tudo quanto nós iríamos enfrentar, irmãos, por termos sido uma das poucas igrejas, eu digo isso com temor e tremor, por termos sido, pelo menos nessa localidade, uma das poucas igrejas que não se corromperam com o mundanismo que entrou nas igrejas, uma das orientações do Espírito Santo para a nossa igreja, a primeira delas foi que deixássemos de ver televisão, e muitos deixaram, graças a Deus. Muitos entenderam a contaminação que hoje é a televisão por conta dos seus programas imundos, todos eles, sem distinção, todos eles têm venenos, têm coisas diabólicas ali, subliminares. Há um espírito maligno trabalhando na mídia. Se você não acordar para isso, você não será cheio do Espírito Santo. Fica se emporcalhando com coisas preparadas por pessoas mundanas e depois vem querer ser cheio de Espírito Santo no culto. A primeira coisa foi deixar de ver televisão. A segunda coisa que o Senhor nos orientou foi o plano de leitura da Bíblia em um ano. Leiam a Bíblia todos os dias, leiam a Bíblia todos os dias. A terceira direção que o Espírito Santo nos deu foi nós termos um plano de oração. Vocês lembram? Eu dei para todos aqui. Claro que nós não temos mais cópias aqui, mas eu vou ver se eu imprimo mais algumas, para que nós soubéssemos pelo que temos que orar todos os dias. E nós vimos, por exemplo, o testemunho da diaconisa Celina, que seguiu à risca, colocou o nome de todos os familiares dela não convertidos, e todos os dias orando por eles, todos os dias, mais de uma vez por dia, com os joelhos no chão, orando: Senhor, converte o meu primo, converte o meu tio, converte meu sobrinho, converte meu irmão, converte. Resultado, em um ano, quase todos já se converteram, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Há poder na oração. Só que nós esquecemos, estamos com pressa, não mencionamos os nossos familiares incrédulos nas nossas orações, e por isso eles não se convertem. Porque o nosso familiar, ele dificilmente ele se converte com a nossa pregação, com o nosso evangelismo, porque a palavra de Deus ensina que o profeta não tem honra na sua casa, entre os seus familiares, nem Jesus teve, e nenhum de nós é melhor do que o Senhor. Mas se nós orarmos por eles, Deus enviará até eles outras pessoas que falem de Cristo, e às quais eles irão dar ouvidos. Foi assim que se deu a conversão da minha mãe. Eu já contei aqui algumas vezes. Foi resultado de oração. A oração também evangeliza, irmãos. Precisamos nos lembrar disso. E a quarta orientação que o Senhor nos deu foi o culto doméstico. Uma vez na semana, pastor? Não, todos os dias. Não tem culto aqui? Tenha culto em casa. Faça um mini culto, se você não tiver muito tempo. Cante um louvor,
Inicie com oração, cante um louvor, leiam juntos a palavra, você e sua família, e depois orem juntos. Orem juntos. No mínimo, orem juntos todos os dias. No mínimo, orem juntos todos os dias. Nós vimos a diferença que isso fez na nossa casa, na nossa família e particularmente no meu ministério. Isso para a glória de Deus. Eu que estava no fundo do poço, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, no fundo do poço, querendo largar o ministério, por seguir essas diretrizes, deixar de ver televisão, seguir o plano de leitura anual, seguir o guia de oração e fazer cultos todos os dias. O Senhor mudou a minha história, para a glória de Deus. Ele pode mudar a sua história também. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas em terceiro lugar, nós precisamos exercitar todos os dias o que o Senhor Jesus chamou de vigilância. Vigiai. Vigiai e orai. Vocês se lembram que primeiro o Senhor disse vigiai? Porque de que adianta eu orar tanto se eu não prestar atenção no que está se passando na minha mente, no que está saindo dos meus lábios, no que está entrando pelos meus olhos e ouvidos, onde os meus pés estão me levando, o que minhas mãos estão fazendo? Vigilância. E acerca disso, a palavra nos diz, em Tiago capítulo 1, versículo 12 em diante, porque o que é vigiar, senão resistir às tentações, irmãos? Vigilância nada mais é do que resistência. Resista à tentação. Não se entregue a ela. Deu vontade de contar a última fofoca? Resista em nome de Jesus. Pare com isso em nome de Jesus, porque você faz mal para você, para a sua família, para a sua igreja. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então quem é que vence a tentação? Quem ama o Senhor. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo carnal, humano, natural. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Lembram da característica do demônio? O demônio gosta de morte. Quando o texto diz que o pecado, sendo consumado, gera a morte, é porque ele está dando à luz, ele está gerando demônios. No sentido de permitir que esses demônios oprimam ainda mais você. Então o inimigo pode usar uma situação, ele pode usar alguém, talvez ele possa até lançar um pensamento. Isso é algo controvertido no meio teológico, não temos certeza se isso pode acontecer. Mas às vezes, do nada, vem um pensamento tão estranho, tão pecaminoso, que nós nos perguntamos, isso só pode ter vindo do inferno. E qual é a nossa reação a isso? Precisamos resistir, precisamos repreender, não podemos aceitar. Martinho Lutero costumava dizer, eu não posso impedir que os corvos sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Então nós não podemos impedir que um pensamento nos ocorra, um pensamento mau, pecaminoso, mas nós podemos e temos o dever de enxotar esse pensamento,
de expulsá-lo em nome de Jesus. Pensamentos de ódio, de rancor, de inveja, de intriga, de fofoca, de maledicência, de ganância, de egoísmo, nós temos que expulsar da nossa mente, em nome de Jesus. Em Tiago também, no capítulo 4, versículo 7, nós temos a seguinte orientação a respeito de resistirmos às tentações, a respeito de vigiarmos. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora vejam que interessante, muitos começam esse versículo do meio em diante, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o texto começa dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro vem a sujeição a Deus. Primeiro vem nós nos humilharmos diante do Senhor. Uma prática que precisa ser diária. Nunca se ache forte demais. Nunca. Nunca tenha uma avaliação de si mesmo que seja autossuficiente. Não. Esteja sempre aos pés do Senhor. O texto continua dizendo no versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre ou duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Isto é se sujeitar a Deus. Este é o caminho da libertação. O caminho da libertação é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas Cristo é a palavra. E a palavra nos orienta a nos humilharmos diante do Senhor, a crermos em sua palavra, nos humilharmos, nos arrependermos, pedirmos perdão, nos fortalecermos nele, nos enchermos do seu Espírito Santo por meio da oração, seguirmos as instruções que o Espírito Santo nos dá pela palavra e pelos pastores que ele mesmo colocou em nossa vida para nos orientar, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se de 2 anos para cá o Senhor tem nos orientado estas coisas, é porque a batalha se intensificou de 2 anos para cá. E quem já é convertido há muitos anos sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe como hoje é muito mais difícil nós encontrarmos tempo para meditar na palavra, para orarmos, e quando meditamos vem um sono, e quando oramos dá uma agonia, porque a batalha se intensificou, irmãos. E mesmo quando clamamos, parece que há um telhado de aço nos impedindo de sermos ouvidos pelo Senhor. Por quê? Porque o nível de pecado neste mundo está chegando ao seu limite. Ao limite. O pecado tem feito com que esse mundo esteja cada vez mais em trevas. E os demônios estão se fortalecendo com isso, irmãos. É terrível, irmãos. O que Deus me mostrou. Terrível. Certa noite o Senhor me mostrou num sonho uma manada de demônios vindo na minha direção. Aquilo foi terrível, terrível. E naquele sonho eu estava na minha casa, mas quando eu abri a janela do meu quarto não era aquela paisagem. Quando eu abri a janela do meu quarto era como se fosse apenas o horizonte, e do horizonte veio uma manada. Pareciam porcos, mas eram demônios.
demônios com dentes grandes, como de vampiros, e vieram todos ao mesmo tempo na minha direção. No sonho, eu fechei a cortina, vejam que coisa mais inútil. Eu fechei a cortina, e eu quis correr para fechar as portas também, e eu percebi que não tinha nada na casa. Eu tive esse sonho há mais ou menos uns 2 anos atrás. Não tinha nada, a casa estava vazia, para não dizer que não estava totalmente vazia. Eu me lembro que tinha apenas um objeto na casa, um ventilador de chão, mais nada. E quando eu ia trancar as portas, um demônio já estava em cima de mim para me morder. E naquele momento eu acordei, e eu entendi o recado. A batalha vai se intensificar e a casa está vazia. Você tem que se encher do Espírito Santo, senão você não vai suportar. Temos que nos encher do Espírito Santo, do contrário não vamos suportar. Interessante que eu soube que no sábado aqui, o Felipe, que é um irmão em Cristo que trouxe a palavra aqui no culto de jovens, não me lembro se ele é diácono, evangelista, não me lembro, né? Ministro de louvor, né? Na igreja onde ele congrega. E o Felipe, me disseram que ele disse algo que nós havíamos dito, minha esposa e eu, no culto em casa, para os nossos filhos. Nós dissemos a mesma coisa que ele disse, que atualmente, nos dias de hoje, se alguém se desvia do Evangelho, dificilmente vai voltar. Porque está muito difícil. As tentações são muito grandes. O ardil está muito bem preparado para prender aquela pessoa para o resto dos seus dias, até arrastá-la para o inferno. Então não está fácil, irmãos. Por isso nós temos que todos os dias examinarmos a nós mesmos, meditando na palavra de Deus, orando e vigiando o tempo todo, todo dia, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Porque ele anda ao derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe por que ele procura a quem ele pode tragar? Porque há pessoas intragáveis para o diabo. E eu espero que sejamos nós. Espero que sejamos nós. Os demônios são sujos, eles gostam de sujeira, de imundície. Se nós nos enchermos do Espírito Santo, teremos o perfume de Cristo. E com o perfume de Cristo, os demônios manterão distância de nós. Mas esse é um procedimento diário. Ou será que alguém se perfuma uma vez só na semana? Mesmo se o perfume for francês, né? Todo dia você põe um perfuminho, não põe? Todos os dias temos que nos encher do Espírito Santo. Isso não é apenas aqui, começa na nossa casa. Começa na nossa casa. Porque, irmãos, nenhuma tentação está além de nós a vencermos, nenhuma. Jamais diga, isso é demais para mim, é demais para você, mas não para Cristo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Louvado seja o nosso Deus. E esse escape é a oração. Esse escape é o Espírito Santo. Nós só vamos pecar se quisermos mesmo. Porque no momento da tentação, temos que fazer como disse o autor da Epístola aos Hebreus, resistir até o sangue. Até o sangue, isso nos lembra o que? Jesus no Monte das Oliveiras.
suando sangue para ser obediente até a morte, mesmo sabendo que seria morte de cruz. Ele não retrocedeu. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. E como a vontade do Senhor foi que ele prosseguisse, ele prosseguiu, porque ele nos amou até o fim. Jesus verteu aquele sangue na cruz para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, feche a porta na cara do diabo. Não permita que ele trabalhe na sua vida. Se arrependa de seus pecados, dos menores que sejam, se arrependa. E pratique o que você aprendeu hoje aqui na palavra. Se encha da palavra de Deus, do Espírito Santo. Ore mais, jejue também, quando o Espírito Santo lhe orientar a isso. Porque existem demônios que só saem por meio de jejum e oração. É o esvaziamento de nós mesmos, para que sejamos cheios do Espírito Santo. O jejum não é uma prática só da velha aliança, é uma prática da nova aliança, é uma prática neotestamentária, é uma prática praticada pelos apóstolos e primeiros discípulos. E todos os servos de Deus que marcaram a história cristã tinham algo em comum: passavam muito tempo em oração, em meditação da palavra, e jejuavam toda semana. Se você quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus, o caminho é esse. Esse é o caminho da libertação e o caminho da unção, de mudarmos a história, de não estarmos sempre pedindo perdão pelos mesmos pecados, mas uma vez, tendo nos arrependido, tendo nos humilhado, que estejamos então nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, para que o inimigo não consiga mais nem 1 centímetro sequer na nossa vida, em nome de Jesus. E finalmente, irmãos, se você quer se manter cheio do Espírito Santo, lembre-se do que o Senhor Jesus disse. Em Marcos mesmo, no capítulo 5, no texto que nós lemos, versículo 18, está escrito, Marcos 5, 18, que entrando Jesus no barco para sair de Gadara, da terra dos Gadarenos, e entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, que são 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. A melhor forma de nos mantermos neste caminho de libertação e unção é testemunharmos Cristo todos os dias da nossa vida. Conte o que Jesus fez na sua vida. Conte que Jesus mudou a sua história. Todas as vezes que nós contamos como nós éramos e o que Jesus fez em nossa vida, como nós antes estávamos num vazio, como nós antes estávamos mergulhados no pecado, como nós antes éramos tristes, como nós antes não tínhamos sentido de viver, como nós antes éramos completamente vazios, tínhamos uma vida vã, vivíamos como animais, para comer, beber, fazer sexo. Mas então Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Se é que ele já entrou na sua vida. Se não entrou, ele pode entrar hoje na sua vida.
E a partir do momento que o Senhor entra na nossa vida, há um processo de libertação e de unção, de vida, de paz, de alegria, de amor. E todas as vezes que nós contamos isso, nós nos alegramos. E especialmente quando vemos pessoas se converterem através do nosso testemunho. Não há motivação maior para nos mantermos no caminho do que nos sentirmos usados pelo Espírito Santo de Deus, do que sermos úteis nas mãos de Deus. Você ainda não morreu, você ainda não partiu desse mundo, porque o Senhor quer usar você, porque há vidas esperando ouvirem o Evangelho através da sua boca, através do seu testemunho. Abra sua boca, dê glória a Deus. Quantas são as pessoas que recebem uma intervenção divina em suas vidas e não contam, e não testemunham? Precisamos compartilhar o que Deus fez por nós. Como por exemplo o que Deus fez na vida do casal Renato e Andréia, que anos atrás, sendo já convertidos a Cristo, enfrentaram uma separação, e o Renato estava resoluto, não queria voltar para casa, mas a sua esposa não desistiu de orar, de clamar, de buscar ao Senhor. E a igreja não desistiu de, junto com ela, nós orarmos também, buscarmos o Senhor. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele voltou, tiveram mais um filho, que é o João Vitor, que é uma bênção, e que outro dia entregou a vida para Jesus, mesmo tendo quantos anos? 8 anos, partiu dele, entregar a sua vida para Jesus. Mas desde que o Senhor restaurou o casamento deles, eles passaram a testemunhar para os casais o que Deus fez no casamento deles. O nosso Deus restaura casamentos. Não há impossíveis para Deus. Não há pecado que você tenha cometido que Deus não perdoe, se você se arrepender. Então se arrependa em nome de Jesus e veja o agir de Deus na tua vida. Vamos orar. Vamos orar. Oh Senhor, oh Deus. Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo nos convença de pecado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai querido, nos leve a um arrependimento genuíno, Pai. São tantas as armadilhas, as ciladas de Satanás, especialmente neste tempo que vivemos, no qual a mídia nos bombardeia com todo tipo de sugestão maligna, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, o Teu perdão, Senhor, por todas as vezes que caímos nas ciladas do inimigo. Oh Deus, por favor, Pai, que haja confissão de pecados, Pai, porque a Tua palavra nos ensina que aquele que insiste no pecado não terá a Tua bênção, não prosperará, não será bem sucedido em nada que fizer, não será feliz. Por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha fama, por mais que tenha supostos amigos, mas a Tua palavra nos ensina que aquele que não
se arrepende, não é feliz. Mas a tua palavra também nos ensina que aquele que se arrepende dos seus pecados, que os confessa e deixa, alcançará misericórdia, Pai. Então, Senhor nosso Deus, nós rogamos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito sonde o nosso coração e que sejamos levados a confessar, a abrir nossos lábios e confessar no que é que nós temos pecado. Nós precisamos dizer o que é. Não basta apenas dizer pequei, é preciso dizer o que fizemos, é preciso dizer, para que venhamos sentir vergonha ao proferir o que fizemos, para que nos sintamos verdadeiramente compungidos, contritos. Ó Senhor, leva-nos a uma confissão genuína, Pai. Não importa qual seja o pecado, Pai. Se houver arrependimento, certamente é porque não foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado sem perdão. Então, Pai Santo, nós clamamos a Ti, ó Santo, Santo, Santo Deus, que para a Tua honra e glória haja em nós arrependimento, Pai. E onde atuavam os demônios, eles sejam expulsos pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o poder que há no sangue de Jesus atue em todo o nosso ser, para a Tua glória, Pai. Que o poder que há no sangue de Jesus atue em nós. Que o poder que há no sangue de Jesus nos lave e purifique de todo o pecado e iniquidade. Onde abundou o pecado, venha superabundar a Tua graça, Pai. Onde os demônios operaram, venha agora os Teus anjos, Pai, com espada desembainhada, colocar em fuga esses demônios, porque eles não têm mais direito algum sobre as nossas vidas, porque nos arrependemos e de todo o nosso coração queremos ser mais íntimos de Ti, porque Te amamos. Ó Senhor nosso Deus e Pai, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pai, ó Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito. Que, Pai querido, não haja em nós mais pecados que não tenham sido confessados. Que estejamos completamente livres das características demoníacas, e que estejamos dando lugar ao Teu Espírito Santo, Pai. Que estejamos dando lugar a Cristo, que possamos dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o nosso eu seja sujeito a Ti, e que uma vez sujeitos a Ti, Pai, estejamos resistindo às tentações, resistindo ao diabo, resistindo até o sangue, e que ele venha fugir da Tua presença em nós, Pai, para a Tua glória, para a Tua glória, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a praticarmos a Tua palavra e não sermos apenas ouvintes esquecidos. Aqueles que ainda não praticavam isto, que venham praticar a leitura da Bíblia diariamente, da Tua palavra, a meditação, que é mais do que uma leitura, Pai. A oração, Pai, de confissão e de humilhação diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos do Teu Espírito Santo e que precisamos pedir isso todos os dias, porque o Senhor Jesus nos prometeu que o Senhor daria o Espírito Santo aos que lhe pedissem. Ó Pai, que a cada dia estejamos sendo mais e mais santificados pela Tua palavra, pelo Teu poder, para a Tua glória. Que para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, venhamos orar e interceder pelos nossos irmãos e pela conversão dos nossos familiares, Pai. E que vejamos o resultado dessas orações.
E que venhamos também diariamente, Pai, para a Tua glória, vigiarmos, não dando os nossos olhos e ouvidos para aquilo que foi preparado por pessoas ímpias, inspiradas por demônios, mas que nós estejamos sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, para testemunharmos o que o Senhor Jesus Cristo fez na nossa vida, Pai. Que isso seja para a Tua glória, Senhor. Que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer em nossas vidas, Pai. Que sejamos uma ameaça para Satanás e seus demônios, não porque tenhamos força em nós mesmos, mas antes pelo contrário, porque reconhecemos que não temos força alguma, mas que todo o poder te foi dado no céu e na terra, e que se obedecermos o teu ide, o Senhor é conosco, todas as vezes que abrirmos a nossa boca para falar de ti, e o Senhor fará com que sinais venham nos acompanhar para a tua glória. Louvado e engrandecido seja teu nome. Que no teu nome venhamos expulsar demônios, venhamos impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Que em teu nome venhamos pregar o evangelho e vermos conversões genuínas para a tua glória. Ó Senhor, faça-se a tua vontade em nossas vidas. Se há algum sonho que nós estamos, ó Pai, acalentando em nosso coração, que não provenha de Ti, mostra, Senhor. Se há algum desejo prejudicial a nós mesmos, revela, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a andar no caminho que o Senhor mesmo escolheu para nós. Ajuda-nos a tomar decisões segundo a Tua vontade, para a Tua glória, Pai. E toda a treva seja repreendida em nome de Jesus. E os demônios que estavam atuando em qualquer um de nós aqui, sejam repreendidos, amarrados e lançados fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para a glória de Deus Pai, sejam repreendidas as retaliações malignas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, sejam liberados os teus santos anjos, anjos de guerra a nosso favor. E que sejamos cheios do teu Espírito Santo e andemos em vigilância e oração todos os dias, para continuarmos sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ao Senhor seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.